Olá, queridos alunos do 8º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de História, referente ao quarto bimestre do ano letivo de 2020. Nessa nossa segunda aula, nós vamos abordar o tema A Colonização dos Estados Unidos da América. E na primeira apresentação, eu trago a vocês a bandeira dos Estados Unidos da América, e é importante quando visualizamos inclusive a bandeira dos Estados Unidos da América, que tenhamos o entendimento, a compreensão de que a bandeira dos Estados Unidos ela contém 13 faixas, não é? Simbolizando as 13 colônias e 50 estrelas simbolizando os estados que formam inclusive o país, os Estados Unidos. E quando falamos em Estados Unidos da América, é importante entendermos que os Estados Unidos são a nação mais rica e poderosa do mundo atualmente, e a história dos Estados Unidos é cheia inclusive de acontecimentos importantes que marcaram a história mundial. Diga-se de passagem, o território que corresponde ao atual Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, inclusive, até que os colonos americanos conduziram um processo de independência pioneiro no continente. Ao longo do século XIX, os Estados Unidos eles foram transformando-se em uma nação extremamente rica e tornaram-se uma potência econômica mundial no período da Primeira Guerra Mundial, inclusive. A sua história ela ficou marcada por guerras como a Guerra de Secessão, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã. Além disso, a história norte-americana ela foi marcada também por movimentos sociais, como o movimento que lutava pelos direitos civis dos afro-americanos na década de 1960, né? E tivemos aí diversos indivíduos que destacaram-se aí nesse processo de lutas e intervenções, inclusive. Recentemente, é importante frisarmos também, queridos alunos, que a história americana, ela teve como destaque a luta, né? Inclusive questionada por muitos, né, do país contra o terrorismo, inclusive, aí já na atualidade, já em um contexto mais contemporâneo sobre o processo de organização do território norte-americano, né, dos Estados Unidos especificamente. E quando falamos em Estados Unidos da América, é importante entendermos que a colonização dos Estados Unidos ela foi realizada pelos ingleses, né? É importante frisar mais uma vez essa informação, que formaram-se 13 colônias, né? E essas 13 colônias era o termo usado para definir as colônias britânicas situadas na costa leste dos Estados Unidos, inclusive, até que essas colônias elas conquistassem sua independência, né? Isso é importante frisar. A primeira das 13 colônias foi Virgínia, que foi fundada em 1607, ok? Pela London Company, inclusive. As 13 colônias elas puderam desenvolver-se de maneira bastante autônoma, com características que permitiram dividi-las em colônias do norte e colônias do sul, inclusive. A independência dos Estados Unidos ela foi resultado da divergência de interesses entre a colônia e a metrópole, inclusive ao longo do século XVIII. Após 5 anos de guerra, os ingleses derrotados, eles reconheceram a independência dos Estados Unidos, inclusive no século XIX, os norte-americanos, eles expandiram seu território no que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. No auge do processo de expansão, inclusive, queridos alunos, no processo de expansão territorial, os Estados Unidos, eles entraram em combate contra os mexicanos, inclusive na Guerra Mexicano-Americana, que aconteceu entre 1846 e 1848. Temos ainda a Guerra de Secessão, que foi resultado das divergências políticas entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos, né, na questão da expansão, inclusive, do trabalho escravo para os novos territórios. E essa referência, inclusive, da Guerra de Secessão, eu trago a vocês na nossa segunda apresentação, onde nós temos a luta, a disputa, inclusive civil, né, de guerra por territórios aí entre as colônias do norte e as colônias do sul, que marcam fortemente aí o processo da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Inclusive, no processo de reconstrução do sul, uma série de leis racistas foram aprovadas no sul dos Estados Unidos com o objetivo de retirar direitos civis e políticos dos americanos, inclusive. No século XX,
Os Estados Unidos eles tornaram-se a maior potência econômica do mundo, né, mas sofreram um grande baque na crise de 1929, diga-se de passagem, muito conhecida por ter sido um colapso de superprodução. Em 1941, especificamente, queridos alunos, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em decorrência do ataque, né, a Pearl Harbor, né, realizada pelos japoneses, inclusive, e lá em 6 e 9 de agosto de 1945, os norte-americanos eles lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki como forma de forçar a rendição japonesa, inclusive no processo aí da Segunda Guerra Mundial. E quando abordamos inclusive o processo norte-americano dos Estados Unidos, é importante nós frisarmos que a colonização dos Estados Unidos ela foi realizada pelos ingleses no que ficou conhecida como 13 colônias. Literalmente tratava-se de 13 colônias fundadas por ingleses e que se transformaram nos Estados Unidos. Os espanhóis eles chegaram inclusive ao continente americano em 1492 e no território dos atuais Estados Unidos foram ali os primeiros europeus a estabelecerem-se, né, nessa região, inclusive. Os primeiros espanhóis eles chegaram à Flórida, segundo os relatos históricos, no começo do século XVI, mas a colonização dos Estados Unidos ela foi realizada pelos ingleses, né? Inclusive, como bem conhecemos aí essa trajetória, as primeiras tentativas de colonização desses indivíduos na América do Norte deram-se no reinado de Elizabeth I, inclusive, que permitiu que Sir Walter Raleigh iniciasse a conquista da região, inclusive, né? E tal tentativa inicial de ocupação fracassou. E o símbolo desse fracasso é o caso da colônia instalada, inclusive, na ilha de Roanoke. Em 1590, chegou a Roanoke uma expedição inglesa, inclusive, mas a colônia estabelecida lá previamente estava deserta. Acredita-se, melhor dizendo, que nativos tenham atacado-a, inclusive ao longo desse processo. E lá em meados do começo do século XVII foram estabelecidas novas tentativas de ocupação, inclusive, e considera-se a fundação da colônia de Virgínia, inclusive em 1607, como ponto de partida da colonização inglesa. Os ingleses eles realizaram a concessão dos direitos de colonização e exploração para 2 empresas privadas, né, que rapidamente faliram, inclusive, né, a London Company e a Plymouth Company, né, naquela época, e nós tivemos aí diversos desdobramentos que marcam aí esse processo de consolidação, inclusive a consolidação das colônias do Norte, das colônias do Sul especificamente, né, que iriam aí passar por todas essas intervenções de cunho social, político, econômico e cultural. E uma diferença entre as colônias do Norte e as colônias do Sul é que as colônias do Norte, elas apresentavam um clima temperado, parecido com o encontrado na Inglaterra, inclusive, e por isso a agricultura ela não era muito rentável nessa região onde houve a fundação das colônias do Norte. A produção agrícola ela baseava-se na policultura e era voltada para atender às necessidades de consumo interno. O trabalho preponderante nessa região era o trabalho livre e familiar. Outras atividades econômicas, inclusive de destaque, eram a manufatura, a produção de navios e a pesca, e o mercado triangular era importante para a economia local nessa região das colônias do Norte. Já as colônias do Sul, né, nas colônias do Sul, o clima e o solo eles permitiam que a agricultura ela fosse realizada em grande escala e voltada para a exportação, inclusive. Os produtos de maior destaque eram o tabaco e o algodão produzido em grandes propriedades, conhecida como os plantations, né? A forma de trabalho preponderante foi o trabalho escravo, realizado pelos africanos, inclusive, e havia um certo conflito entre as colônias do Norte e colônias do Sul, que iria se consolidar através da Guerra de Secessão ou Guerra de Separação. A Guerra de Secessão ela foi uma guerra pela separação ou desmembramento das colônias do Norte e colônias do Sul. Na verdade, a ideia era dos nortistas, né? Era justamente unificar a economia norte-americana. Já os sulistas, eles queriam e lutavam pelo processo de independência, ou seja, de desvinculamento territorial, né, tornando aí 2 regiões, as colônias do Norte dos Estados Unidos e as colônias do Sul, regiões independentes, autárquicas, né, e acabou que a Guerra de Secessão ela foi vencida pelos nortistas. Houve a consolidação
do sistema produtivo e econômico nos Estados Unidos, e os Estados Unidos acaba se consolidando aí como uma das principais potências econômicas mundiais, ok? Queridos alunos, espero que todos vocês tenham compreendido as abordagens feitas nessa nossa segunda aula. Na terceira aula da disciplina de História, nós vamos abordar o processo de independência dos Estados Unidos da América, correto? Como se deu a independência especificamente dos Estados Unidos. Não esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário para que possamos fazer as nossas interações. Qualquer dúvida, é só entrar em contato através das mensagens, nós estaremos à disposição. Forte abraço, queridos alunos, cuidem-se e até a nossa terceira aula da disciplina de História. Um abraço a todos, tchau, tchau.